Olá, bem-vindo ao nosso canal e ao quadro Inteligência Emocional na Palavra. Eu sou Narciso Montoto e hoje quero falar com você sobre a experiência do apóstolo Pedro e como ele conseguiu lidar com a culpa após negar Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes e através dessa atitude ele foi tomado por um sentimento profundo de culpa e arrependimento. Mas a história não para por aí, porque Pedro também conseguiu encontrar redenção e perdão em Cristo. Mas como essa história pode me ajudar a lidar com a culpa que eu tenho? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a como lidar com a nossa culpa e a como encontrar o perdão de Deus para vivermos em paz comigo mesmo e com Deus e com as pessoas que nós, porventura, possamos ter ferido e causado danos. Eu quero ler com você um texto que está em Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62, onde Pedro nega Jesus e sente imediatamente o peso da culpa. Diz assim: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou do que Jesus o tinha dito. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Veja que Pedro foi consumido pela culpa. Depois de ter tomado a atitude de negar o seu mestre, Pedro sabia que provavelmente ali seria o seu último momento com Jesus. E em seu último momento com Jesus, Pedro nega que conhecia Jesus 3 vezes. Jesus era sabedor de todas as coisas. E Jesus olhou profundamente para Pedro. E Pedro lembrou do que Jesus tinha dito: Tu hoje me negarás. E Pedro dizia: Não, Senhor, eu não vou te negar, eu estou pronto para morrer contigo. Jesus: Tu me negarás. Uma coisa é nós falarmos, outra coisa é nós fazermos. A verdade é que quando muitas vezes as situações apertam, as nossas atitudes não condizem com as nossas palavras. E Pedro ali, irmãos, ele negou aquele que trouxe esperança para ele. Negou aquele que mudou a sua vida. Negou aquele que ele esteve por 3 anos aprendendo e visualizando inúmeros milagres. Pedro negou. E Pedro sai e chora amargamente. A verdade é que nós muitas vezes não conseguimos lidar com o peso da culpa. Ali, irmão, Jesus sabia o que Pedro ia fazer. Mas muitas vezes nossas atitudes conseguem causar dano, conseguem magoar e muitas vezes conseguem até destruir a vida de outras pessoas. Mas as outras pessoas muitas vezes não sabem. E além de nós termos que lidar com a culpa do que nós fizemos, por não saber se eu posso consertar, por não saber se eu poderei um dia me redimir, isso me consome todos os dias e às vezes as pessoas nem ficam sabendo, fica no oculto. E a culpa me consome, o arrependimento me consome por eu não saber exatamente se eu poderei reconstruir aquilo que eu quebrei. Se eu poderei voltar a construir laços naquilo que eu rompi. Se eu poderia voltar a reconstruir aquilo que eu estraçalhei, aquilo que eu abandonei. A culpa me consome diariamente. O arrependimento me consome diariamente. E eu choro muitas vezes lágrimas de amargura. Porque eu não sei se há outro caminho. É aqui, irmãos, que entra a lição de Pedro. Pedro não sabia se ia ter outro momento com Jesus. Porque por mais que Jesus tivesse dito que ressuscitaria, eles se esqueceram.
E talvez você possa pensar que você não terá mais esse momento para se arrepender e poder reconstruir o mal que você fez. Por isso a culpa lhe consome diariamente. Por isso você não sabe lidar com a culpa. Pedro negou Jesus 3 vezes. E isso causou em Pedro um sentimento profundo de culpa, a ponto dele chorar amargamente. Todos nós, irmãos, todos nós já enfrentamos esses momentos de chorar amargamente por conta de nossos erros. Pela culpa de termos errado. Pela culpa de termos feito algo que nós não deveríamos ter feito. E por não saber se num futuro teríamos ou teremos a oportunidade de reconstruir. Mas Pedro, apesar da sua culpa, encontrou o perdão de Jesus. Ele se arrependeu sinceramente e foi restaurado por Cristo, tornando-se um dos líderes mais importantes da igreja. Quando Pedro escuta que Jesus ressuscitou, ele é o primeiro a correr em direção a Jesus. Ele é o primeiro a chorar aos pés de Jesus e, arrependido do que fez, pedir o perdão de Jesus. Vem aqui agora a lição para que você seja curado e liberto da sua culpa. Vou te dizer. Arrependa-se sinceramente. Primeiramente, busque a Deus e peça perdão pelos seus erros. Depois, busque as pessoas que você causou mal, que você causou dano, que você quebrou laços, que você desconstruiu aquilo que construiu por muito tempo. Busque as pessoas também. E com sinceridade de coração, peça perdão a elas. É através desses passos que você começará a superar a culpa que tem consumido você. Assim como Pedro, todos nós podemos encontrar perdão e redenção e paz aos nossos corações em Cristo Jesus. O amor de Jesus é maior do que qualquer culpa que você esteja sentindo. O amor de Jesus é muito maior do que qualquer culpa que você possa carregar. Anota essas palavras de Jesus. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Tá pesado, eu sei, mas seja inteligente emocionalmente e entenda que através das Escrituras, as Escrituras lhe ensinam como superar a culpa que lhe atormenta. É exatamente se arrependendo e buscando o perdão. E Jesus, ele tem esse perdão para dar a você. Porque ele nos chama, ele nos restaura. E Jesus é capaz de dar um recomeço para a sua vida. Jesus é capaz de mudar totalmente a tua vida. Jesus é capaz de trazer novamente paz ao teu coração, a ponto de você nunca mais se lembrar da culpa que você está carregando até hoje. Aleluia. Reconheça seus erros. Se arrependa diante de Deus e diante do teu próximo. Assim como Pedro, nós podemos e nós iremos chorar amargamente. Mas eu não posso ficar apenas chorando. Eu tenho que tomar uma postura, eu tenho que tomar uma posição. Eu tenho que correr com urgência em direção à graça de Deus. Porque é a graça de Deus que vai restaurar a minha vida. Após o arrependimento,
nós devemos aceitar o perdão de Deus, o perdão de Cristo, e viver em paz, comigo mesmo, com Deus e com o próximo. Porque se eu já sei que Deus me perdoou, se eu já sei que as pessoas que eu causei dano me perdoaram, por que eu ainda vou viver na culpa? Eu tenho que desfrutar da paz que Deus me concedeu. Eu tenho que viver a nova chance que Deus me deu. Deus vai te dar uma nova chance. Mais inteligência emocional na palavra. Se arrepender e aceitar o perdão de Deus. Não viva no erro. Conserte os seus erros, conserte o caminho. Confie no Senhor, que você vai ter uma nova chance. Por isso, Pedro é um grande exemplo para nós e nos mostra de como a culpa pode ser transformada em nova chance. Pedro nos ensina que a culpa é superada e que eu posso recomeçar do zero algo que eu rompi, algo que eu destruí, porque Deus me dá novas chances. Deixe a culpa para trás e viva uma vida renovada. Eu quero orar por sua vida. Senhor, te agradecemos em primeiro lugar pelo teu perdão e redenção. Por sabermos, Pai, que tu sempre estás disponível com a tua graça. Por sabermos que tu estás aqui para restaurar as nossas vidas. Cuida desta pessoa, Pai, que está vivendo com uma culpa que tem atormentado ela todo esse tempo. Eu te peço, Pai, que o teu perdão alcance ela nesse momento. Que ela passe, Pai, a deixar de viver em lágrimas de amargura para viver, Pai, a felicidade que só o Senhor pode dar, para viver um recomeço e para poder reconstruir aquilo que foi quebrado. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa ajudar essa pessoa a lidar com a culpa, a superar a culpa e a viver em paz, sabendo que tu eres capaz de restaurar ela, de mudar a vida dela. Em nome de Jesus. Aleluia. Se esse vídeo ajudou você a lidar com a culpa e a superar a culpa, eu peço a você, deixa aqui o teu like. Também peço a você que possa comentar aqui. Deixa aqui o teu comentário. Como você tem vivido com a culpa? E se você já superou a culpa, conta para a gente como você conseguiu superar ela e o quanto de paz isso trouxe ao teu coração. Também não está inscrito em nosso canal? Se inscreve em nosso canal. Assina o sininho das notificações para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos. E também te peço, compartilhe essa mensagem para que ela alcance o maior número possível de pessoas. Nunca se esqueça, Deus está presente para restaurar a tua vida. E nada é impossível àquele que crê. Deus te abençoe.